Gente, feliz Dia dos Pais. Tô brincando. Parece que é Dia dos Pais hoje, né? Faz tanto tempo que a gente reclama, nós que somos pais, que o Dia das Mães é muito mais comemorado que o do Dia dos Pais, que aí a gente decidiu pôr esse vídeo. Não, tô brincando. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, todas as mães que estão aqui, as mães que estão em casa assistindo a gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Mas de Dia das Mães a gente fala mais no final. Por que esse vídeo? Porque eu queria que você resgatasse aí na sua mente a primeira lembrança que você tem do seu pai ou da sua mãe. Quando eu falo do seu pai ou da sua mãe, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Eu vou falar o que vem à minha. Porque sempre que eu falo assim, qual é a primeira coisa que eu lembro do meu pai? É eu mamando mamadeira no sofá da sala, na Vila Medeiros, em São Paulo, Zona Norte. E eu lembro que a minha primeira lembrança do meu pai é que todos os dias pela manhã, eu não vou saber precisar o horário, mas era sempre, no meu modo de ver, bem cedo, ele chegava em casa com 1 litro de leite e uma bengala. Não era muito comum comer pão francês na Zona Norte de São Paulo naquela época. Ele chegava com uma bengala, não para bater, né? Uma bengala de pão. E aí, isso marca muito a minha relação com meu pai, de um homem trabalhador, um homem que cumpre regras, um homem que tem rotina. Se eu fosse pensar numa outra lembrança desde o dia que saí de casa, já falei aqui, é ver o meu pai sempre após o Jornal Nacional, indo para o seu quarto dormir e se ajoelhando ao lado da sua cama para fazer a sua oração. Eu não esqueço essa cena, essas duas cenas são muito marcantes no meu pai. Qual é a cena que marca o seu pai? Talvez você não tenha uma lembrança tão boa quanto eu acho que a minha é boa. Qual a lembrança que você tem da sua mãe? Quando eu penso na primeira lembrança que eu tenho na minha mãe, eu lembro da pior dor de garganta que eu já tive em toda a minha vida. Que eu sentia que eu tinha uma faca enfiada na garganta por conta do pus que fechava a minha garganta. E eu me lembro que aquela noite eu saí da cama depois de tomar remédio, e eu lembro sempre, minha mãe, toda doença que eu tinha, ela fazia um copo de leite quente. E nesse dia o leite quente não foi suficiente e eu lembro que minha mãe foi para a sala, me deitou no seu colo e ficava acariciando a minha cabeça durante algumas horas até eu conseguir dormir. Tenho lembranças ruins com os dois? Tenho, mas se você perguntar a minha primeira lembrança, com o pai ou com a mãe, são essas duas. Eu queria que você agora conseguisse se desligar de tudo que for possível, e eu queria te levar para esse profundo da marca que o seu pai, a sua mãe, a sua família, os seus tios, a marca das pessoas que te criaram, qual é a marca que eles deixam em você. Há dias eu tenho sido atormentado pela pergunta, como honrar o legado do meu pai? Então eu percebi, pego o que aprendi do jeito como ele viveu a vida e uso isso para moldar a maneira como eu continuo a viver a minha. Quando você é mãe, consegue um lugar na primeira fileira para o melhor espetáculo da cidade, ver o crescimento dos seus filhos. Essas duas frases são ditas pelo Randall na série This Is Us. Se você ainda não está assistindo, fica sempre o convite para você assistir, se você quiser. E a frase de baixo é dita pela Rebecca, mãe do Randall. As duas frases e esse conceito da marca dos pais nos filhos está muito presente nesta série, em especial na segunda temporada. E essa presença, esse desafio de compreender o que avós, pais, tios fazem na nossa vida é algo muito intenso, não só na série. Eu acho que, como dissemos semana passada, quando iniciamos a série This Is Us, Uma Família Como a Sua, a gente dizia que o legal dessa série é que parece que ela fala das coisas que as nossas famílias vivem, e eu acho que essa busca desses referenciais
elas estão presentes na série e nos conectam à série e nos conecta uns aos outros. Eu queria trazer um outro conceito. Eu estava lendo um trabalho de mestrado sobre a influência dos pais sobre os filhos. E aí eu quero falar aqui com quem é pai, que talvez já não dá mais tempo, e quem vai ser pai ou mãe e ainda dá tempo, mas eu acho que sempre é tempo. Eu demorei para descobrir isso, eu descobri isso um pouco antes do meu primeiro filho nascer, porque eu tinha a impressão que na primeira infância, quem seria importante para os meus filhos era a minha esposa, por conta de dar mamar e de acompanhar aquela primeira fase. E eu li um autor que ele me fez entender que o pai ele precisa entrar no jogo desde a barriga da mãe. E aí eu me empenhei bastante nesse sentido. E aí, do ponto de vista da academia, eles definem isso como apego, por mais que seja uma palavra tão carinhosa, tão simples, mas essa frase está num trabalho de mestrado. O apego é definido como uma variação do vínculo afetivo, onde existe a necessidade da presença do outro e um acréscimo na sensação de segurança na presença deste. No apego, o outro é visto como uma base segura, a partir da qual o indivíduo pode explorar o mundo e experimentar outras relações. Parece que a criança, nos seus primeiros meses, ela precisa do processo do apego. E o apego não é somente se sentir amado, mas ela precisa da presença do outro para se sentir seguro. E parece que esse apego, por mais que a gente não lembre dele, que deve durar aí a primeira infância, até 2 anos, 3 no máximo, ele vai influenciar toda a nossa história ao longo da vida. Porque dependendo do tamanho da segurança que foi estabelecida nesses primeiros anos, isso vai impactar a maneira como a gente se relaciona com professores, com namorados, com amigos, com todas as relações. Então, assim, a participação daquilo que você é em relação aos seus pais, provavelmente, se a ciência e a academia está certa, e se a experiência humana faz algum sentido, parece que é muito grande. Nessa série, na série de This Is Us, o Randall vai dizer uma outra fase. Eu acho que todo mundo olha para a sua própria infância com lentes diferentes e diferentes perspectivas. Ele está conversando com seus 3 irmãos, e cada um mostrando qual é a maneira como cada um viu as cenas da infância. E óbvio que isso não é tratado num único episódio, mas a gente vai descobrindo assim como que isso foi afetando a vida de cada um. O Randall, que está sentado aqui, tem um senso de responsabilidade muito aguçado em tudo que faz. O Kevin, por vários motivos da série, encontrou na vida uma grande inconstância, e a Kate, ela carrega um sentimento de culpa muito pesado por conta da relação com a mãe, com o pai, e aí outras relações que foram acontecendo na vida dela. Qual é o tamanho da influência? O quanto quem você é influenciado, da onde você veio? Eu acho que esse é o grande tema da segunda temporada de This Is Us e o grande tema desse episódio da nossa série aqui no Radiação. A gente vai falar sobre o que a herança que os meus pais fez de mim. E aí eu tenho dito há alguns finais de semana, eu já falei sobre isso aqui. Semana passada a gente usou o elemento do limão, semana que vem usaremos o elemento do tapete, aquelas coisas que a gente varre para baixo do tapete. E hoje, como herança, a gente fala daqueles objetos caros que os nossos pais deixam para a gente. Acho que todo mundo aqui sabe, mas meu pai é vivo, graças a Deus. Mas só que depois que ele passou por uma cirurgia, eu não devolvi mais o relógio dele. E aí eu decidi trazer para a decoração do Radiação o relógio do meu pai hoje. Quem sabe, encontrando a minha mãe para dar um beijo nela amanhã, eu devolvo o relógio dele. Mas o elemento do relógio é só para destacar que talvez existe algum elemento que marca também a sua relação com seus pais. A nossa referência aqui tem sido esse rapaz aqui, o José. Se você quer entender um pouquinho mais sobre ele, vale a pena assistir o primeiro episódio no YouTube ou no Face.
Mas, se a gente está falando que família influencia, eu preciso que você conheça a família de José de forma muito rápida, pelo menos subindo até o seu bisavô, porque toda a história dessa família está baseada no seu bisavô. Alguns de vocês aqui talvez são descendentes de italianos. Não sei se tem descendente de italiano aqui. Tem dois aqui, ó, na minha reta aqui. E geralmente é um bisavô ou um tataravô, que geralmente esse pessoal chama de nono ou nona, que veio para o Brasil. E esses caras, essas pessoas, é quem acaba marcando todo um contexto da história do avô, do pai e de hoje desses filhos que vivem há muito tempo aqui, nasceram aqui. Mas no caso de José, a família começa a ser marcada profundamente por Abraão, seu bisavô, e Sara, a sua... Deixa eu sair daqui, isso. A Sara, a sua bisavó. Abraão e Sara têm um único filho, Isaque. E esse Isaque se casa com a Rebeca. E Isaque e Rebeca têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú o mais velho, Jacó o mais novo. Com todo respeito a Esaú, hoje a gente despreza ele, porque a gente não vai conseguir abrir a árvore genealógica de forma tão grande, mas Jacó, depois de algum tempo, de várias coisas difíceis que aconteceu na vida dele, ele sonhou em casar com a Raquel. A Raquel, como disse semana passada, uma mulher muito bonita, uma mulher muito atraente, de beleza física e de rosto, diz o texto bíblico. E José parece que puxa essa beleza da Raquel. E ele trabalha para o pai delas, para o seu sogro, Labão, antes de ser sogro. Ele trabalha e ele fala: eu quero a sua filha Raquel em casamento. E Labão fala para ele: trabalhe 7 anos na lavoura, cuidando do gado, sendo pastor de ovelhas para mim, e depois de 7 anos está pago o dote e você pode se casar com a Raquel. No dia do casamento, depois de beber bastante vinho, o Labão engana Jacó, porque a Lia é a filha mais velha e a Raquel a mais nova, e não era de bom tom naquela sociedade que a filha mais nova casasse primeiro que a filha mais velha. E aí, depois de bêbado, com o véu, com todo aquele esquema do Oriente, quem está na noite de núpcias com Jacó? Lia. Bêbado como estava, só percebeu de manhã. É um outro aspecto cultural que eu não vou entrar hoje, o fato de, nessa antiguidade, homens poderem ter várias mulheres. Mas o detalhe é esse: ele casou com Lia, e ele fala: Labão, você me enganou. E aí Labão vira para ele e fala assim: trabalha mais 7 anos que eu te dou Raquel. Ele ama muito a Raquel, ele trabalha para ter Raquel por mais 7 anos. Ah, ele demorou mais 7 anos para ter Raquel? Não, ele já passa a viver como marido e mulher com a Raquel aqui, já nesse ponto, com 2 esposas. E aí, a família, lembra que eu falei 12 irmãos e uma irmã? Está aqui os 13. Lembra que eu falei que Raquel não podia ter filho? E aí, talvez ficou aberto na semana passada? Raquel só tem 2, José e Benjamim. Quando ela tem o segundo, ela falece, ela morre. Mas aqui está a família. Então, Lia tem Rubem, Simeão, Levi e Judá, e aí ela para de conseguir engravidar, porque naquela época mulher ter muito filho era sinal de bênção, e mulher que tem muito filho era muito respeitada pelo marido, e mulher que não consegue ter filho não era respeitada pelo marido. E aí a Raquel está muito triste, porque ela não consegue ter filho e Lia teve 4. Lia não consegue mais ter filho, ela chama a empregada dela, a escrava dela, e fala: Jacó, deita com a minha escrava para que ela me dê mais filhos. E ele tem mais 2 filhos, Gad e Azer. Raquel, vendo que ela não consegue ter filho, fala: deita com a Bila, para eu ter filho através da Bila, e nasce Dan e Naftali. E depois de toda essa bagunça, é que vem José. E aí depois vai vir Issacar, Zebulon, Diná e Benjamim. O quanto você acha que José foi influenciado por essa história toda? O quanto você é influenciado pela história da sua família? A gente vai conversar sobre isso, o que os meus pais me deixam, meus tios, meus avós, o que essa herança faz de mim. Esse texto que está publicado aqui para vocês é
É o pai Jacó, no leito de morte, porque era um hábito da época, deixando uma mensagem de legado, de marca, daquilo que Jacó foi e será da perspectiva do seu pai. Hoje a gente não tem esse hábito. Não faz parte do hábito da nossa cultura que o pai dê uma última bênção ao seu filho. É um hábito muito bonito, mas nessa época era muito marcante. Vocês terem uma ideia, o tanto que Jacó gosta de José, os filhos de José, Efraim e Manassés, recebem a primeira bênção antes de todos os 12 filhos, porque Jacó gosta tanto de José que dá a bênção maior para os 2 filhos de José. Mas vamos concentrar aqui. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e bênçãos da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Essa é a bênção que o pai deixa para o filho, e nessa bênção, no estilo da época, ele apresenta quais foram, talvez, do ponto de vista do pai Jacó, as marcas que José carrega e como ele vai conduzir a sua vida. E é a partir daqui que eu quero falar sobre, não José, mas sobre eu e você. A primeira coisa que eu quero começar é o lado bom da herança. Por pior que tenha sido a história sua com seu pai e a sua mãe, é provável que no fundo você encontre algo de bom. A bênção do pai começa assim: José é árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. No caso de José, você tem que entender o seguinte: o seu avô recebe uma promessa e fala assim para ele: sai dos seus parentes, do Terá, o que é o tataravô do José aqui, o pai de Abraão. Sai dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, lá você vai ser rico, próspero, eu vou te dar família, a sua família vai ser muito grande, seus descendentes serão muitos, e você será bênção para todas as famílias da terra. Diferente da nossa época, mas quem tem famílias grandes sabe disso, quando senta no almoço de domingo para almoçar, que faz tempo que a gente não faz com muita gente, mas se contam as velhas histórias. E essa é uma família que vive numa tradição oral. E provavelmente José ainda viu Isaac vivo, e talvez é possível que até Abraão ele tenha visto. Mas essa história é contada de pai para filho, com constância, dizendo assim: seu bisavô saiu da terra dos caldeus. Seu bisavô veio para Canaã. E seu bisavô veio porque ele tinha a esperança de ser uma grande família. E como uma grande família, ele seria bênção para as outras pessoas. Essa marca é uma marca que está presente na mente de José em tudo que ele faz. A marca de que ele era de uma família que tinha uma importância, que tinha uma história, que foi construindo-se um trajeto e que essa marca precisaria fazer a diferença para outras pessoas. E eu gosto de pensar, porque o último aspecto do chamado de Abraão diz assim: Abraão, está lá em Gênesis 12, você vai ser bênção para todas as famílias da terra.
E os filhos, o Isaac ouve isso, o Esaú ouve isso, o Jacó ouve isso, mas se você ler Gênesis 12 até 37, você vai ver que Isaac, Jacó e Esaú não conseguem malemar ser bênção para si mesmos, mas eles recebem esse desafio e está dito assim para eles, a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. E José é o primeiro membro da família que vai cumprir esse chamado. Porque José, se você viu semana passada, ele se torna o governador do Egito. E é por meio de José, devido a uma grande fome que vai acontecer no Egito de 7 anos, José, ele descobre como ele saiu da prisão, né? Depois de 2 anos, aquele cara que esqueceu dele, chamou ele, e o rei teve um sonho, o faraó teve um sonho, e aí, olha, eu conheço um cara que está preso, e ele é bom de interpretar sonho, tira José da cadeia, e aí o faraó do Egito sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e José fala, o mundo vai passar por 7 anos de muita fartura, e depois vai vir 7 anos de muita pobreza, e então o faraó se prepara, porque a gente pode ser o celeiro do mundo. E nesse momento, faraó chama para ser o segundo, e José vai ser bênção para todas as nações. Ele vai cumprir o que o pessoal olha para José e fala, esse cara está cumprindo a herança do bisavô que veio dos caldeus. Qual é o lado bom da herança da sua família? Tá bom, pode ter um personagem aí da sua família que você fala assim, eu não consigo achar nada de bom nele ou nela. Mas eu tenho certeza que tem um avô, tem um tio, tem uma mãe, tem alguém nessa história sua que deixa algo de marca muito positiva no seu coração. E é só você mesmo que pode levar isso para frente. Porque no momento em que você entra e se mistura com outra família, no dia que eu caso com a Paula e eu trago a herança da minha família, e a Paula casa comigo e traz a herança da família dela, ou a gente resolve bem e consegue perceber qual é o lado bom que ela traz e o lado bom que eu trago, para a partir disso a gente fazer agora o nosso lado bom para os nossos filhos. Mas eu tenho absoluta convicção que, por mais difícil que seja a sua família, tem um lado bom da herança que você recebeu como José. Eu acho que o importante, independente do que seja, é perceber o que José, diferente de todos os outros membros dessa história desde Abraão, perceberam. Que as coisas boas só são boas quando compartilhadas. Não adianta você ter um lado bom que você, por algum motivo, acha que ele é só seu. E o melhor exemplo é o fato de que receita de nona, ela precisa ser passada para frente. Porque se a receita de nona, por melhor que for, se perder na família, ela não é boa, porque ela não está cumprindo o papel de continuar trazendo aquelas memórias afetivas da comida da nona. O que tem de bom na sua família, eu te desafio a compartilhar com outras pessoas. Seja bênção para outras pessoas por meio daquilo de bom que a sua história trouxe. E faça com que isso se ressalte na sua história, porque toda família tem um lado ruim. Se eu estivesse num ambiente mais assim, com aquela cara daqueles pastores que pregam na televisão, eu ia falar assim, toda família tem um lado ruim, amém? E vocês iam responder, amém. Porque toda família tem um lado ruim. Tem ou não tem? Que atire a primeira pedra. Quem não tem um elemento aí mais difícil? Dentro de casa. A primeira parte da bênção diz assim, você é uma árvore frutífera. E eu nem citei isso, né? Mas a árvore é tão frutífera que ela atravessa os muros.
está focado lá na bênção de Abraão, você vai ser bênção para os outros, para lá dos muros. Você vai fazer bem para lá dos muros, não só dentro do muro, mas para lá dos muros. Mas aí chega um ponto que o texto fala assim, com rancor os arqueiros o atacaram. E aí José, ele tem que lembrar que ele foi traído pelos seus irmãos, que ninguém gostava dele, o comportamento dele na adolescência, a forma como ele foi parar no Egito. E o detalhe importante de perceber é que isso está na bênção que o pai deixa para o filho. Tem coisa ruim, tem coisa difícil na vida de José, e isso aparece. O quanto o lado ruim da sua casa e da sua família prejudica hoje o seu relacionamento com namorados, com amigos, com o esposo, com os filhos. Não sei se é o caso de ninguém aqui, mas eu ouço muito, na minha faixa etária principalmente, 22 anos, vezes 2, e mais um pouco, não importa. Mas assim, o pessoal da minha faixa etária, eu ouço muito cara dizendo assim, mas eu apanhei, hein? Mas apanhava gostoso mesmo, apanhava assim de chinelo, de cinta, e apanhei de tudo quanto é jeito. E esse pessoal que apanhou muito, de forma injusta, às vezes hoje falou assim, eu vou ser diferente do meu pai. E aí não corrige o filho de jeito nenhum, porque ele pegou a herança ruim e, me perdoe dizer, tornou pior. Não, então eu tenho que bater no meu filho? Não! Mas uma coisa é bater no filho, outra coisa é disciplinar e educar o filho a aprender, a entender que a vida vai ter sempre dias bons e dias ruins, e que às vezes ele vai ter que tomar uma bronca. Tem mulheres com pais que talvez deixaram uma marca na família de desconfiança, e elas têm dificuldade de se conectar ao namorado, ao marido, por conta da desconfiança que a vida gerou. Eu não vou dizer que é um lado ruim, porque minha mãe deve estar assistindo. Minha mãe, ela tem um senso de organização absurdo. Então eu sou daquelas crianças e adolescentes que assim, mãe, quero trazer alguém em casa. E ela falava assim, meu amigo em casa. Mas a casa está desarrumada. Só depois que eu arrumar. E eu só podia levar um amigo com a minha casa num brinco. Minha mãe sempre teve esse compromisso de achar que a casa tinha que estar um brinco. Então era muito mais comum eu ir na casa dos meus amigos do que os meus amigos virem em casa, porque era um evento trazer um amigo em casa. E eu, por outro lado, sempre fui muito bagunceiro. Muito bagunceiro. Meu quarto era muito bagunçado. Só que minha mãe arrumava o meu quarto para mim. Eu sou o filho mais novo. Então, assim, eu sempre tive o quarto desarrumado. E minha mãe sempre arrumou o quarto para mim. Casei. Eu acho que a Paula até preferiria que o problema que a gente tivesse tido fosse que eu fosse desorganizado. Mas o impacto da minha mãe em mim foi tão grande que quando eu entrei na minha casa para falar assim, agora eu cuido da minha casa, eu me vi minha mãe. Nada podia ficar fora do lugar. Eu me tornei a pessoa mais organizada do mundo. Se a Paula deixasse um copo na sala, eu tirava da sala e brigava com ela. Se a mesa ficava desarrumada, eu queria arrumar a mesa. Se a cama ficasse com a coisa desdobrada, bagunçada, o edredom, eu ia lá e arrumava, porque de repente baixou, se fosse possível, o espírito da minha mãe em mim, e eu tinha que viver, porque eu aprendi a minha vida inteira que quem toma conta de casa é organizado, e eu passei a ser o chato da organização. Mas isso não é um lado ruim, mãe. Porque hoje eu estou equilibrado, igual a senhora. O que eu estou querendo dizer é que existem marcas ruins que a família dá para a gente, que a gente também precisa decidir o que fazer com elas.
Os nossos avós, os nossos pais deixaram algumas marcas ruins em nós. Com rancor, arqueiros o atacaram, está na bênção do cara. Mas as coisas ruins, olhando bem, ela tem o seu lado bom. E aí você pode perguntar, que lado bom tem tal coisa? Se isso não se tornar uma raiz de amargura no seu coração, para que você reproduza da mesma forma. Porque assim como eu disse que tem pais que, tem filhos que porque apanharam muito, hoje não falam nem não para os filhos, tem pais que porque apanharam muito, acham que tem que bater muito nos seus filhos. Tanto uma coisa quanto a outra. Agora, tem um lado bom. E o lado bom é conseguir compreender que meu pai ou minha mãe tem esse defeito, teve essa dificuldade na vida, teve essa história. Eu posso aprender sem ter que passar por isso. Porque a gente, quando é jovem e adolescente, costuma dizer para os pais que a gente tem que passar por todas as coisas, né? Ah, você passou, eu também tenho que passar, mas essa é uma lógica talvez um pouco equivocada. Eu capotei um carro há algum tempo atrás. Meu filho não tem que capotar um carro para entender como é capotar um carro. Ele pode dirigir com mais segurança no dia que ele dirigir, porque talvez a experiência que ele teve do pai o faça entender que o pai fez, ele não precisa fazer. Toda coisa ruim da sua casa e da sua família tem um lado bom. Eu queria repetir isso, porque eu acho que isso é mais importante do que falar do lado bom. Tudo aquilo que você talvez carregue, de marca que você entende como negativa da sua família, ela pode constar da bênção da sua vida. Porque vai depender da forma como você usa ela. E eu concluo aqui com vocês. O que a herança, porque eu sei que eu estou falando aqui da história de José e dando alguns exemplos pessoais meus, tentando trazer algumas possibilidades daquilo que pode ter acontecido na sua casa, mas talvez eu não dei nenhum exemplo ligado a você, mas eu sei, se você está prestando atenção, você já identificou alguns aspectos de bom e alguns aspectos ruins da sua história. O que você vai fazer com tudo isso hoje? Se essa é uma família como a sua, que tem coisas boas e ruins, eu acho que a última frase da bênção de Jacó para José é muito importante para a gente pensar hoje. Que todas essas bênçãos, perceba que entre todas essas bênçãos está lá aquela frase que os com rancor o atacaram. Repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Na frase final da bênção do pai para o filho, consta tudo que ele recebeu na cabeça, ele é rei hoje, e consta a pior cena da vida desse menino, independente de tudo que possa acontecer na vida dele, eu posso garantir para você, não vai haver nenhuma cena pior do que o dia em que os irmãos dele venderam ele e ele se viu separado da sua família. O pai deixa essa última frase para o filho e diz assim, agora você vê o que você faz com isso. Porque é o seguinte, você recebeu muitas bênçãos, mas você foi separado dos seus irmãos. O que é essa dupla herança do bem e do mal, das coisas boas e das coisas não tão boas? José precisa pegar tudo isso e continuar sendo um homem que faz diferença no tempo dele. Um homem que está construindo a vida com a sua mulher, a Azenate, e os seus filhos, de tal forma que eles se desenvolvam conhecendo essas histórias, porque não dá para negar. Ô Efraim, Manassés,
Sabe Judá, seu tio, que você estava jogando bola ali com ele, que você gosta tanto dele? Pois é, me vendeu. As histórias não estão escondidas. As histórias passam de pai para filha. Essa história está escrita. Ficou registrada na história. Está contado. Mas, de alguma forma, tudo isso se torna em bem para essa família e para esse menino, porque ele soube lidar com a herança. Ele pegou o bem e o mal que aconteceu com ele e conseguiu ser uma pessoa para viver para além dos muros. Ele não se fechou na dor. E ele também não se fechou nas coisas boas. Porque assim como as coisas ruins têm um lado bom, as coisas boas, se não forem compartilhadas, têm um lado ruim. Antes da gente cantar e orar, eu queria te deixar um desafio. Semana passada, a gente deixou o desafio de você pegar os limões da sua vida e levar eles diante de Deus para pedir para Deus estar com vocês. Ontem à noite, deitados, conversando na cama, de repente a minha esposa parou e fez uma rápida oração assim, pedindo para Deus estar com ela nos limões que ela está enfrentando. Porque o que garantiu que José fizesse uma limonada do limão é esse ingrediente secreto de quem estava com ele. E aqui eu queria te desafiar a escrever. Não vai ser agora? E você está vendo que escrever está entre aspas? Talvez você não goste de escrever. Então monta um grupo no WhatsApp, coloca uma pessoa, exclui a pessoa e deixa esse grupo só você. E manda um áudio para você. E eu nem sei se tem um outro jeito de montar um grupo no WhatsApp sozinho, sem pôr outra pessoa, sem ter que pôr e deletar. Tem que fazer assim? Ai, obrigado, Isa. Eu quero te desafiar, e se você não for escrever, use esse tempo que a gente tem na música e na oração, para escrever aí no seu coração o que tem de bom nessa sua história até aqui e o que teve de ruim. Marca de algum pai, de alguma mãe, de algum tio. E porque assim, quando a gente escreve, a gente ganha um pouco mais de clareza. E aí, como se fosse palavras que precisariam constar na sua bênção, aquela última bênção do seu pai ou da sua mãe, como é que você lida com isso? Como é que você decide lidar com isso? Talvez você não precise escrever, nem mandar um áudio, nem gastar muito tempo, porque talvez sua vida é bem resolvida nisso. Mas talvez você precise ajudar a sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu filho. Porque não se engane, eu e a Paula estamos tentando fazer o melhor com o Rafael e com o João. Do nosso ponto de vista. Chegará o dia em que o Rafael vai estar aqui e ele vai falar para uma outra plateia que eu deixei uma marca ruim nele em algum momento da história. Que ela deixou uma marca ruim nele. Mas eu espero que a gente também esteja deixando marcas positivas na vida do Rafael e do João. Então, assim, decida o que você vai fazer da herança que você tem recebido dos seus pais.
Decida o que você vai fazer do bem e do mal que a história da vida te deu até aqui. Não é possível estar em outra família. Você não nasceu em outro lugar. Você não teve outra vida. Você não é o seu vizinho. Você não é a sua irmã. Você não está em outra história. Você está na sua história. E essa é a sua história, com dores e alegrias, com coisas excelentes para contar e cenas trágicas, com gente que está perdendo tanta gente próxima e tendo que enfrentar lutos inesperados. É a história sua. Podia ser a minha é outra. As minhas dores são as minhas dores e eu tenho que lidar com elas todos os dias, todos os dias. Mas eu preciso toda manhã decidir o que eu faço com elas. Toda manhã eu preciso decidir quem eu sou. Toda manhã eu preciso decidir se eu vou pegar o bem e o mal e compartilhar o bem. E deixar que o coração seja adocicado pela misericórdia e graça de Deus para não ser impactado pelo mal. E todos os dias escolher a bênção de Deus. Todos os dias escolher que o pai lá, como Deus, se fosse falando para José, ó José, você é abençoado na sua cabeça, mas você foi separado dos seus irmãos. Ele pega as duas coisas, une ali e termina a bênção, porque essa é a história desse menino, essa é a história desse homem com 40, 50 anos. E ele lidou com isso bem até aqui, e a partir daqui ele precisa continuar tendo um coração puro para viver. Essa é a sua história, essa é a sua vida. Quem é seu pai, quem é sua mãe, o que você tem de bom para contar, o que você tem de ruim para contar. Deus te abençoe. E eu não estou falando Deus te abençoe assim, como se fosse um dane-se. É assim, pega tudo isso. Pega tudo isso. E que a bênção de Deus seja maior do que qualquer coisa, porque toda a sua história, no fim e ao cabo, tem aqui o amor e a graça de Deus. Que Deus te abençoe.